rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo numa segunda-feira melancólica, torcida do Vasco muito triste, né? Depois da perda desse tão esperado título da Copa do Brasil, né? Os vascaínos que puderam estar no Maracanã fizeram uma festa incrível, mais um show da nossa torcida em várias partes aqui do Rio de Janeiro, lotação, né? Lá na Barreira do Vasco, milhares de pessoas, no Candinho também, uma festa maravilhosa, mas infelizmente faltou ali um pouco de experiência do Vasco e também um pouco de, né, malícia, um pouco de espírito vencedor do nosso Vasco. É difícil, né? A gente está falando aqui depois de uma derrota. Inclusive, hoje eu nem fui trabalhar, né? Perdi a hora do trabalho porque passei a noite em claro. Acredito que muitos vascaínos também aconteceram isso. Mas passando, né, por vídeos, né, para ver se eu conseguia, né, entender o que aconteceu com o Vasco, né, essa derrota do Vasco, coube a um São Paulino me esclarecer o que o Vasco está passando e o que o Vasco passou. O Rica Perrone, né, fez uma live ontem, depois da final, né? Eu não acompanhei a live e hoje, passando pelos vídeos, consegui ver um corte dessa live onde o Rica Perrone conseguiu, né, me colocar de novo no eixo, me esclarecer o momento do Vasco e fazer com que essa dor da derrota fique um pouco menor. Então vamos dar uma olhada aí no que o Rica fez, falou nesse corte, né, para ver se eu consigo também passar para vocês o que eu senti no momento que o Rica falou a respeito dessa derrota do Vasco. De verdade, a gente não merece isso de novo, cara. Cara, você perdeu um título, você não está sendo rebaixado. Eu acho que é importante lembrar isso pro Vascaíno também, né? Porque quando você fala que não merece isso de novo, talvez pareça que isso se repita todo ano. E você acabou de perder um título no Maracanã. Você chegou numa final de Copa do Brasil, você não chegou numa final do Campeonato Carioca. Normalmente, nos últimos 15 anos, você brigou para não cair quando você não caiu. Então hoje você está chateado porque você foi vice-campeão. Outro dia você estava chateado porque você estava rebaixado pela 4ª vez. Eu acho que você melhorou, né, irmão? Eu acho que por mais que seja difícil passar o que vocês estão passando, vocês estão em outro degrau, vocês subiram. Vocês foram lá para cima. Vocês hoje disputaram um título contra o Corinthians, cara. Vocês não perderam o título pro Mirassol, vocês perderam um título pro Corinthians. Tá tudo normal. Não tem diferença nenhuma de grandeza aqui. Corinthians, Vasco, nós estamos falando de dois gigantes. Você perdeu o título pro Corinthians, cara. Acontece. Podia ser a seu favor, podia ser contra. Agora, comparar o que você viveu até agora, recentemente, com hoje, é injusto. Porra, você foi vice-campeão, cara. Só no Brasil, vice-campeão é uma tragédia. Rick, eu quis dizer que a gente não merecia outra decepção de verdade. Eu, de verdade, sonhei muito com esse título. Cara, eu tenho certeza, a família da minha esposa é vascaína, eu estou em Portugal para passar o Natal com a família dela. Estava antes do jogo, eu estava na casa deles, estão todos com bandeira, camisa do Vasco. O meu sobrinho lá de 11 anos de idade nunca viu o Vasco ser campeão, estava lá com a roupinha no Vasco e tal. Todo mundo é fora, que eu tenho certeza, eu falei com todos os meus amigos, eu falei com o presidente do seu clube hoje de manhã, eu falei com o Pedrinho, eu mandei mensagem para todos os meus amigos vascaínos, mandei para o Edmundo, para todo mundo, falei boa sorte, eu sei o tamanho do jogo para vocês hoje. Eu tenho certeza que o jogo era muito maior para o Vasco do que o do Corinthians hoje. Tenho convicção disso. E eu sei o quanto vocês estão machucados. Mas, quando você dormir e acordar amanhã, você vai olhar e vai falar, cara, eu tô muito chateado, eu vou ser zoado na padaria, mas, porra, eu fui vice-campeão no Brasil. Meu clube tem um presidente honesto. Talvez nem metade dos clubes brasileiros possam dizer essa frase. Guarde bem isso que eu estou dizendo, tá? Eu tenho convicção do que eu estou te dizendo. Eu não vou citar o nome dos outros, porque senão eu vou ser processado. Mas nem metade dos clubes brasileiros podem dizer, eu tenho um presidente honesto. Você tem. Você tem um presidente vascaíno e honesto. Você está numa direção. Você está buscando se recuperar pelas próprias pernas. Você está tentando, o teu time está tentando se reerguer. O teu time quase chegou na final no passado, tomou um gol aos 40 do segundo tempo do Hulk contra o Atlético Mineiro e São Januário estava indo para a final. Esse ano foi para a final e perdeu na final por um detalhe. Cara, a coisa vai acontecer. Não aconteceu hoje, vai dormir chateado, tá tudo certo, é futebol. Mas vai acontecer, cara. Está acontecendo, você está indo numa direção oposta ao que você estava indo. Você estava indo ladeira abaixo, agora você virou a chavinha, você está subindo a ladeira. Vai dar certo, cara. Confia, vai dar certo. Vai dar certo. Hoje não deu. Foi a primeira vez que o Flamengo e o Corinthians ganharam um título nacional no mesmo ano. Loucura, né? É mesmo? Por que eu tiro?
E aí, é verdade, é o brasileiro, porque toda hora é essa merda. Era o Palmeiras, agora vai virar o Corinthians, ano que vem vira o... Se o Cruzeiro ganhar tudo, o Cruzeiro vira a espanholização. É todo ano essa porra. Não sou vascaíno, mas queria ver aquela multidão fazendo festa hoje. No mais, parabéns ao Vasco pela melhora. Espero ver o Vasco grande de novo. O Vasco nunca deixou de ser grande, mas só está num momento drástico, gerado por dirigentes absolutamente imbecis, incompetentes e alguns outros corruptos. E teve de tudo ali. E ainda uma SAF filha da puta, para completar, para fechar a tampa do Vasco e da TVS. Mas as coisas vão melhorar. Você acha que o discurso mais anti-Flamengo do que o pró-Vasco foi maléfico para o clube a longo prazo? Eu acho que tem uma dose disso que o Eurico conseguiu tirar o protagonismo do Fluminense em relação ao Flamengo, cara. O Eurico é o grande responsável com esse discurso por tirar do Fla-Flu o grande clássico do Flamengo e transformar no Flamengo Vasco. Isso é um mérito do Eurico. Ele conseguiu fazer com que o grande clássico do Rio de Janeiro fosse o Flamengo Vasco. Isso é dele, né? O Vasco viver às custas de querer fuder o Flamengo ou cornetar o Flamengo é simplesmente um sintoma de momento, cara. Nesse momento, todo mundo quer fuder o Flamengo tá ganhando. Quando o Flamengo estava fudido e o Vasco estava sendo campeão, o Flamengo queria fuder o Vasco. Hoje o São Paulo quer fuder o Palmeiras. Quantos anos o Palmeiras correu atrás do São Paulo? É simplesmente cíclico, cara. Simplesmente cíclico. Vai virar o jogo, cara. Uma hora o Vasco vai estar ganhando tudo, o Flamengo vai estar fudido. Uma hora o Palmeiras vai estar perdendo tudo, o Santos vai estar ganhando, o São Paulo vai estar ganhando. É assim que funciona. Faz 100 e poucos anos que é assim. Não sei porque as pessoas têm dúvida do que vai acontecer. Então, rapaziada, eu sei que não vai diminuir, né? Aliás, diminuir até vai, mas eu sei que a dor que o Vascaíno está sentindo agora é grande, né? 14 anos aí esperando por essa final. Mas hoje também eu escutei, né, as palavras do Garoni também, né, que o Vasco, né, a gente não pode comparar o Vasco na Copa do Brasil. É um título importante, mas o Vasco tem que ser comparado, tem que ser exigido, né? A régua é no Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa se reforçar, precisa mudar a mentalidade dos seus jogadores. O Vasco precisa contratar jogadores que já foram campeões, né? Mesmo se forem na reserva, mas jogadores que já sentiram o gosto de ser campeão, que sabem o que é ser campeão. Faltou isso no time ontem. O Vasco entrou na pilha do Corinthians, foi depois de uma confusão besta na lateral, que o Corinthians fez o seu segundo gol, né? O Barros, infelizmente, poderia ter feito uma falta no meio de campo, né? Mas não fez. São essas coisas que o time do Vasco deixou a desejar. Eu venho ao longo do ano todo falando que o Vasco era um time que fazia poucas faltas, aquelas faltas técnicas, o time do Vasco deixava muito a jogar. Quanto o Corinthians lá em São Paulo, o Vasco fez mais faltas do que o Corinthians e conseguiu um excelente resultado. Ontem, infelizmente, deixamos o Corinthians, que tem uma mentalidade mais vencedora, né? Tem jogadores ali importantes, né? É um time igual o do Vasco, só que o Vasco faltou a experiência e a gente perdeu. Como o Garoni falou, não, como o Rica falou, a gente está indo no lugar certo. 2 anos seguidos, o Vasco chegando ali na beira da Copa do Brasil. Antes, a gente só torcia para não cair e ficava vendo os nossos adversários disputar o título. Eu estava com falta, eu estava sentindo falta. Pode ser uma coisa imbecil que eu estou falando aqui, mas eu estava sentindo falta do meu adversário, do flamenguista, do tricolor e do botafoguense. Eu saí na rua e eles falaram: e aí, vice? Eu estava sentindo falta de ser chamado de vice-campeão, porque eu só lutava para não cair. Então eu acho que o Rica tem razão em dizer que o Vasco está indo pelo caminho certo e agora é só os dirigentes do Vasco, Pedrinho, Felipe, Admar, verem o que faltou para que não falte em 2026. Se tem que tirar o técnico, se tem que continuar com o técnico. Se continuar com o técnico, tem que dar peças para o Diniz conseguir fazer um time jogar melhor do que vinha jogando. Em 12 jogos que o Vasco fez nos últimos jogos aí, apenas uma vitória. Então, tem algo de errado. Então, vamos ver. Estamos indo no caminho certo. Temos um prognóstico de melhoria para 2026. A RJ sendo homologada. Uma linda vitória do Vasco, que vai agora, com certeza, começar a bater suas dívidas. Temos aí a iminência da reforma de São Januário,
pode ter também a venda da SAF. Então, vamos ter pelo menos um final de ano aí mais tranquilo. Vamos levantar a cabeça e dar a volta por cima. Valeu, rapaziada. Eu sei que dói, mas o Vasco é o nosso vício. A gente não vai abandonar o Vasco nunca. É o nosso primeiro amor, nosso primeiro amigo. Então, bola para frente, dolorido pra caramba, mas o Vasco é o Vasco, o resto é fiasco. Grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!